Olá, Sétimo Ano, tudo bem? Na história, vamos ver a formação das monarquias nacionais. Eu vou dar uma introdução e vocês vão ter atividade e a gente debate depois isso aí nas nossas aulas sobre sequência. A formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos 12 e 15 nos países da Europa Ocidental. Os principais exemplos das monarquias nacionais são a portuguesa, a espanhola, a francesa e a inglesa. O processo ocorreu de maneira similar nos países europeus, mas em tempos distintos. Cada um teve o seu tempo. Em Portugal teve início no século XII, com a dinastia de Borgonha ou Alfonsina, sendo mais tarde consolidada pela dinastia de Aves. Por sua parte, na Espanha, França e Inglaterra, a formação dos estados nacionais só teve início no século XV. Mas Portugal tem uma questão interessante. Portugal ela estava ocupada pelos muçulmanos, geralmente os turcos otomanos tinham um império e Portugal. E Portugal foi se unindo e conseguiu expulsar. Com isso, Portugal cria-se a primeira, tá? A primeira monarquia da Europa. Talvez isso facilite mais tarde ela entrar no mar primeiro do que as outras. Mas aí é um outro contexto. A Espanha ocorreu a partir da união do reino de Aragão e Castela. O seu apogeu aconteceu durante o reinado de Habsburgo. Ambos os países, Portugal e Espanha, começaram o processo de formação do Estado após a expulsão dos mouros, os muçulmanos. Na França, considerado o modelo do absolutismo europeu, o processo deu ao longo do reinado das dinastias Capetídia e Valois. No entanto, a dinastia Bourbon, que consolida os maiores monarcas absolutistas franceses. Por final, a Inglaterra, através das dinastias de Plantageneta e Tudor, sendo a Tudor a mais famosa. As monarquias nacionais podem ser chamadas de estados absolutistas, porque tem na pessoa do rei o absolutismo, eu sou rei, eu sou absoluto, num comando, de uma estrutura, de um contexto geral. Bom, vamos ver ou estados modernos. Por quê? Porque nós saímos do contexto do feudalismo, que é um senhor feudal, seus vassalos, suzeranos, aquele conceito todo, para a pessoa de um rei, para a personificação de um rei. Aí você tem toda essa estrutura. Contexto histórico. O crescimento demográfico, o surgimento da burguesia, o desenvolvimento do comércio, a partir da expansão das rotas marítimas, fizeram que o modelo feudal já não funcionasse como antes. Por quê? Como feudal, praticamente, eles buscavam a questão do feudo ser autossuficiente, tá? E aí o senhor feudal ele recebia dos seus vassalos. E se ele era vassalo de alguém, ele passava para o seu suzerano. Só que esse modelo vai, por quê? A burguesia, os comerciantes, eles se desenvolvem, começam através dos burgos, as cidades que ainda sobraram, através de criação de bancos, de financiamento de oficinas de manufatura, eles começam a se organizar e eles começam através de rotas, buscando especiarias na Índia, na China, no norte da África, e aí eles começam esse comércio. As coisas vão começando de um estado que o sistema feudal já não aguenta mais. O sistema feudal ele tem que ser colocado à prova e ser despachado. Dessa maneira, o novo desenvolvimento econômico precisava de um modelo político diferente. E o Estado absolutista, na pessoa do rei, foi o melhor, porque o rei toma aquilo, o Estado tem a sua própria moeda, tem seus próprios impostos, tudo na figura de um rei. Ficaria mais fácil para se organizar. E isso, de um lado, você vai ter figura importante da igreja, que vai, de uma certa forma, apoiar. Nesse momento, a igreja que a gente fala especificamente é a igreja católica. E tem a burguesia surgindo, porque ela acaba sendo favorecida em alguns momentos. Em outros, ela vai estar em rota de colisão com a questão absolutista, mas em outra, ela vai se beneficiar disso. A burguesia e o Estado Nacional. Junto a isso, as ideias mercantilistas conquistaram os mercados, os comerciantes, os profissionais burgueses, porque o dinheiro passava na mão deles. Então, querendo ou não, o rei precisava deles. Querendo ou não. Por que isso? Porque no feudalismo a riqueza é a terra.
Já na questão burguesa é o capital, é o dinheiro, é a moeda, é isso circulando. Então, esse novo sistema favorece o surgimento de um novo sistema econômico, o capitalismo. O capitalismo mercantilista no primeiro momento. E aí depois, mais na frente, vocês vão estar trabalhando isso. Geografia na divisão internacional do trabalho, dá para que a gente explicou para vocês, e vocês terem uma pequena visão sobre isso. Bom, nessa época se defendia o monopólio comercial. Por exemplo, aqui em 1500 o Brasil é ocupado pelo Portugal, se torna colônia de Portugal. Então esse monopólio comercial é mais ou menos isso. Portugal toma conta, tirava tudo, não se tinha um comércio, não se tinha uma questão. Mas, em alguns pontos, ele vai se beneficiar disso. Mas isso, dentro da Europa, era um problema, porque tinha alguns países que viam isso de uma maneira diferente. E aí que a burguesia ela se impõe com mais força. Porque o sistema feudal tinha na pessoa dos senhores feudais, na questão mercantilista e principalmente na pessoa do rei no sistema absolutista, e a força não vai ser dos senhores feudais, mas vai ser dos burgueses. E aí você sai do contexto rural e volta para a questão do contexto urbano, tá? Então você tem um renascimento comercial aos moldes antes da invasão bárbara no Império Romano. Mesmo você começa a ter um ressurgimento das ideias do comércio, da estruturação na Europa. Bom, diante disso, senhores feudais que possuem poder na Idade Média começaram a perder poder e principalmente riquezas. Por seu lado, o rei torna-se figura responsável por administrar a política, a economia, a justiça e o exército. Antes o exército ia ser de quem? Dos senhores feudais, e agora o exército é na pessoa só do rei. Todas essas características, mediante o poder central numa única figura, cria-se o Estado absolutista, o Estado monárquico, tá? Estados nacionais. Você vai ver os países surgindo dessa forma. Qualquer dúvida, a gente volta no texto, debate isso, vocês fazem uma leitura. E o que é um Estado nacional, basicamente? A partir disso foram criados Estados nacionais, também chamados Estados modernos, porque acaba o feudalismo, cria-se Estado, cria-se limite. O limite não é só o feudo, o limite passa a ser um Estado. O fim dos exércitos particulares, cria-se um Estado só. Senhores feudais vão perdendo o seu poder, e isso se justifica na pessoa de um grande senhor suzerano, o grande rei. No âmbito econômico, as monarquias nacionais visavam a unificação dos padrões monetários. Então tinha vários dinheiros, cria-se a cobrança de impostos ela é padronizada pelo rei. Então você vê o Estado tomando uma estrutura, o Estado tomando um conceito mais próximo que temos hoje. Bom, com o surgimento da burguesia, passou-se também a lutar pela autonomia das cidades. Isso aí não cabia mais as vilas feudais, as cidades com seus profissionais liberais, com seu comércio. E aí os países começam a ter uma visão diferente. Em suma, a união dos interesses políticos dos reis, os interesses econômicos da burguesia foram essenciais para a monarquia e os estados nacionais se formarem. Assim, foram extinguidos os domínios dos senhores feudais no período medieval, dando início à Era Moderna. Então você acaba a Idade Média, inicia-se a Idade Moderna, inicia o pensamento moderno, acaba o feudalismo, surge o capitalismo, surge a economia baseada no comércio, sai a figura de vários senhores feudais na figura de um rei só. Qualquer dúvida, tá lá, meu privado, faça atividade, me manda. Fique com Deus, um abraço.